Jesus existiu ou ele é uma criação, uma invenção, ele é um mito? Bom, eu não tenho a menor dúvida em dizer que Jesus existiu, né? O Jesus de Nazaré existiu. Então, não tenho dúvida. Onde eu me sustento, onde eu me baseio para dizer que Jesus existiu, que Jesus não é um mito, né? Por quê? Porque a ideia de Jesus ser um mito, ela aparece no ambiente do século XIX, não antes do século XIX. É no século XIX que dois autores, né, importantes estão falando sobre isso. O primeiro deles é Bruno Bauer, né, que está escrevendo essa tese de Jesus ser um mito, uma criação, né, que não condiz, que não tem base, que não tem respaldo, que não tem sustentação. Então, esse é o primeiro, Bruno Bauer. O segundo, que ganhou mais espaço, também mais protagonismo, é o Arthur Drills, né? Um cara escrevendo no finalzinho do XIX, já início do século XX, né? O Drills. Esses dois caras, né, partem do pressuposto de que Jesus, quer dizer, que não se tem documentação para falar que Jesus existiu. Não se tem bases, não se tem, não é, formas, maneiras de falar da existência de Jesus. Bom, do ponto de vista das pesquisas do Jesus histórico, ambos os autores já foram suficientemente refutados, mas eu nem quero me ater, não é, numa discussão historiográfica agora sobre os argumentos que mostram a falácia, o pouco chão para sustentar esse argumento. Eu vou apontar logo, eu vou entrar logo nos argumentos que eu irei utilizar para dizer que Jesus existiu. O primeiro deles é um retrato absolutamente coerente que a documentação textual me oferece sobre Jesus. Que retrato é esse? Quando eu limpo, não é, eu escavo as camadas literárias dos textos, eu tiro o Cristo de Jesus, o retrato que fica nessa documentação é um Jesus marcadamente camponês, um Jesus avesso às cidades, um Jesus que tem um posicionamento crítico em relação ao império. Então, quando eu limpo as camadas teológicas que foram agregadas de Paulo a João, quando eu limpo, não é, todas essas dimensões de um Jesus milagreiro, o que eu vejo surgir, o que eu vejo permanecer de forma muito estável nessa documentação textual é um Jesus judeu camponês, um camponês da Galileia. E esse Jesus judeu galileu, ele apresenta coerência nos retratos que me são apresentados. Então, eu quero insistir nisso, né? Um Jesus que nasce em Nazaré, um camponês que nasce em Nazaré. Então, isso é um dado importante. Um judeu, né, que vai estar em contato com João cognominado Batista, que tem documentação dizendo, esse cara existiu. Um judeu
que posteriormente vai para Cafarnaum. Cafarnaum existiu no ambiente do século I, e que lá em Cafarnaum ele instaura um ministério onde ele vive, na plenitude desse seu ministério, o reino de Deus. Um reino, obviamente, de oposição ao reino de Roma. Ele toma a decisão, ele que é sempre avesso às cidades, ele é o cara das beiradas, das margens, ele é o cara das aldeias, das vilas. Ele toma a decisão de ir a Jerusalém. Uma cidade gigantesca para os padrões da época. E lá ele cruza o caminho dos romanos e de um pequeno setor da elite judaica que está em conluio com os romanos e é sumariamente crucificado. Ponto. Então, isso é o retrato que me parece muito coerente entre autores que nunca se viram, que nunca se leram, estão produzindo esse retrato. Então, do ponto de vista da documentação textual, né, o retrato é de um judeu camponês. A arqueologia agora entra como contraprova para falar e serve de contraprova a essa documentação textual. Então, escavações muito recentes, muito atuais, têm mostrado o que é Nazaré no século I. Nazaré é uma pequena, ridiculamente pequena aldeia judaica que nas camadas estratigráficas escavadas em Nazaré, até onde vai, não é? O início de Nazaré, está beirando ali meados do século II, antes da Era Comum. Não existe nada, nenhuma estrutura, nada abaixo de informações materiais para Nazaré de meados do século II, antes da Era Comum. Portanto, é um sítio, não é, que foi instaurado pelos macabeus. Então, está lá. No século I da Era Comum, os caras escavam aquilo lá e estão mostrando a mesma coerência que está na documentação textual. Nazaré é uma vila campesina, pequena, 400 indivíduos, né, vivendo ali uma coisa ridícula, perdida, sabe, no meio das montanhas ali, algo muito ridiculamente pequeno. Então, há uma coerência entre a documentação textual e a documentação arqueológica. Não há contradições aí. Mas eu disse também, Jesus foi para Cafarnaum. O cara tem horror às cidades. Cara, os caras escavaram Cafarnaum. E também em Cafarnaum, o sítio de Cafarnaum também é um sítio recente, né? Também de meados do século II, antes da Era Comum. Toda essa área do norte judaico, da Galileia, são os macabeus que estão colonizando aquilo ali, levando gente, levando judeus para viverem ali. Então, o que é Cafarnaum? Senão uma aldeia um pouco maior do que Nazaré, muito bem escavada, muitíssimo bem escavada, com muitas casas encontradas no século I da Era Comum, casas de gente humilde, pobre, paupérrima. Não se encontra um pedaço de lasca de mármore em Cafarnaum do século I. Não encontra nada. Só encontra anzol, só encontra miséria, só encontra pobreza. Uma pequena aldeia de pescadores. O basalto não permite nem que se tenha, não é, uma agricultura de autossubsistência. Quando conseguem plantar é o quê? Oliveira, videira
E para por aí, pô. E para por aí, porque o solo é muito duro. Então, o mundo que a arqueologia nos apresenta sobre as áreas rurais campesinas, as áreas rurais da Galileia, são incrivelmente convergentes com a documentação textual. Então, esses são dois níveis diferentes de documentos que eu irei apresentar para sustentar a hipótese de que Jesus existiu. Claro, a arqueologia não está dizendo Jesus existiu. Mas vocês já perceberam o meu raciocínio. O meu raciocínio é a convergência entre o quadro apresentado quando eu limpo os mitos agregados a Jesus e chego numa camada muito fina, muito tênue de um Jesus histórico. O retrato é de um cara camponês que nasce em Nazaré, que vai viver em Cafarnaum e que vai morrer em Jerusalém. Então, a arqueologia, do ponto de vista de Nazaré e de Cafarnaum, confirmam. Olha, existiam essas duas aldeias. Elas existiam no século I. Então, isso é um dado. 2, são lugares miseráveis para se viver. Portanto, a ideia de reino que o cara está propondo, comensalidade, comida, fartura, porra, isso é tudo de bom. 3, se ele é vinculado, associado à taumaturgia, pô, isso é o melhor dos mundos, porque os caras, se estão doentes, não tem aonde recorrer, porra. Então, se o cara está curando, é melhor ainda. Então, há muita coerência aí. Há coerência. O argumento é, mas Jesus foi uma invenção romana. Pô, francamente, uma invenção romana seria o quê? Uma invenção do século I? Uma invenção do século II? Algum imperador romano, maquiavelicamente, querendo criar uma figura que desse coesão, não é? As revoltas judaicas e pudesse mobilizar, não é, essa figura para acalmar as massas. Pô, não dá. Por que não dá? Porque falta gente nas cortes imperiais do século I e do século II para distinguir quem é judeu e quem é cristão. Se para nós é claro que Jesus é cristão, hoje, imagina no século I, quem é judeu, quem é cristão, porra. A linha é muito tênue, muito tênue. Um autor como Mateus é judeu na sua plenitude. Paulo é um autor judeu na sua plenitude. João já é um cara que está lendo Jesus como Deus. Olha os refinamentos que essas autoridades romanas precisariam ter para perceber, não é, as sutilezas de uma coisa da outra. Pô. Então, em resumo, a figura de Jesus só irá aparecer de maneira mais séria, mais concreta, no horizonte romano no século III, porra. Antes disso, são pequenas citações aqui, ali e acolá. Não tem como buscar grandes diferenças entre quem é judeu e quem é cristão. Pô. Não dá. Então, em resumo, eu vou seguir essa direção. Jesus é uma figura histórica. A coerência na forma de ser apresentada pela documentação textual, pela documentação arqueológica. Então, é dentro dessa lógica, dessa coerência e da incapacidade das autoridades romanas de criarem um Jesus, não é? Que eu vou dizer com muita segurança: Jesus existiu.